Olá, seja bem-vindo ao programa Comunicólogos, o jornalismo remanescente, com apoio da Faculdade ESP, Faculdade de Comunicação. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios Plínio Nogueira, diretor do Instituto Atos. Plínio, seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui. Eu agradeço a colaboração de vocês, de estar, de uma certa forma, até divulgando o nosso trabalho do Instituto Atos. Um trabalho feito com muito amor, carinho, dedicação. E vamos começar então essa entrevista. Ok, senhor Plínio, como surgiu e qual é o objetivo do Instituto Atos? Logo de início, uma pergunta complexa. Porque quando surge um projeto na nossa vida, esse projeto, muitas vezes, ele começa pequenininho. E apenas uma simples ideia, e você pode estar em determinado lugar que você nem está pensando naquilo e surge uma ideia. Por exemplo, ele surgiu num culto. Eu estava frequentando um culto numa igreja em São Caetano, onde morava, naquela ocasião. E eu tive a ideia de assim, como eu poderia ajudar, auxiliar, como eu poderia colocar os meus dons, os dons que Deus me deu, em prol da igreja. E então eu tive essa ideia, isso foi em 2004. E aí essa ideia foi sendo produzida cada dia, uma ideia aqui, outra ideia ali, e fui colocando tudo no computador. Cada passo que eu ia, todos os dias eu ia pensando alguma coisa, ia lá colocando alguma coisa. Então, em 2009, tomei coragem e acabei abrindo a empresa mesmo. Abri a empresa, fui pedir orientação de outros mentores, né, de um mentor, para me dar um apoio. E então, de lá para cá, de 2004, voltando a falar, 2004 a ideia, 2009 abri, e desde 2009 a gente tem estudado o comportamento humano. Ela, de uma certa forma, é um estudo do comportamento humano. O que significa a expressão mundo corporativo? Significa analisar o cotidiano, o dia a dia ali das pessoas, né? Ou numa empresa, ou numa igreja. As confusões, os conflitos, as festas que existem na igreja, todo aquele aparato, né, do dia a dia. Então a gente acaba, essa expressão surgiu justamente para ser analisada este mundo que é considerado um mundo com uma infinidade de problemas, de soluções, e aonde nós acabamos colocando esse conceito de mundo corporativo. Você é diretor e fundador do Instituto Atos e lida com pessoas diariamente. Qual é o seu estilo de liderança? O estilo adotado por nós do Instituto Atos é um estilo de delegar. Nós passamos a missão, uma função para uma determinada pessoa, e ela tem todo um aparato nosso que nós acabamos passando para ela. A gente dá um apoio, tudo que ela precisar, nós estamos à disposição. Porém, ela tem toda a liberdade para poder trabalhar com o que a gente passa, porque a gente não existe assim vários tipos de liderança, mas a gente adotou essa e nós temos sido até bem favoráveis. A gente tem colhido frutos desse determinado estilo de liderança. Como introduzir conceitos educacionais em um ambiente religioso? É uma pergunta que por onde nós passamos, nós temos que explicar. Porque é uma pergunta bem complexa, bem confusa, porque existe a doutrina, de cada igreja tem a sua doutrina. Então, assim, nós temos que explicar, levando em consideração o quê? Paulo, para Deus usar da forma poderosa que Deus usou Paulo, escrevendo todas as epístolas, tudo que Paulo contribuiu para a Bíblia, Deus teve que contar também com o conhecimento de Paulo. E como Paulo era uma pessoa que tinha bastante conhecimento, então ele, por auxiliar a obra de Deus, é dessa forma que a gente enxerga. Então, assim, você não basta ter apenas o conhecimento bíblico. Nós levamos a direção das igrejas em geral, nós levamos que é extremamente necessário. Porque existe também, não só, lógico, o Instituto Atos, outras maravilhosas empresas que trabalham desta forma. Como eu posso citar aqui a CEPAL, que é uma empresa, uma organização excelente que trabalha junto aos pastores. Da mesma forma, o Summit,
É uma organização americana que também trabalha em várias igrejas, eles trabalham com liderança, é um trabalho excepcional que eles trabalham, então é dessa forma, a gente acaba entrando, e é um ambiente complexo, porque em algumas igrejas as portas estão abertas, porém outras nem tanto. Então a gente trabalha com as comunidades, vamos chegando a algumas igrejas de renomes, porém a gente é dificultoso, mas temos conseguido, Deus tem nos abençoado e nós temos conseguido os objetivos. A forma de trabalho da Atos foi espelhada em outra organização? Sim, como eu já disse aqui, a respeito da empresa CEPAL, é uma empresa que trabalha junto aos pastores, junto à liderança das igrejas, é uma empresa muito conceituada, uma empresa que a gente assemelha-se muito a ela, nós gostamos muito do trabalho dela, outras empresas também, porém eu consigo enxergar um diferencial em tudo isso. Porque nós trabalhamos especificamente com o mundo corporativo, com o cotidiano das igrejas, mas voltado para as pessoas, voltado ali não apenas para a liderança pastoral, não apenas o que é pregado, não apenas o que é dito, mas nós trabalhamos com, como eu já disse, conflitos, liderança, comunicação, a forma do cristão hoje em dia, nós analisamos, enfim, muito comportamento humano. Mas existe sim, lógico que a gente dá uma olhada uma olhada panorâmica, para a gente ter uma noção de tudo o que está acontecendo à nossa volta. O foco do Instituto Atos é promover eventos, tanto em igrejas como escolas e empresas. Como é feito esse desenvolvimento em empresas? Lógico, um trabalho bem diferenciado do que a gente faz nas igrejas. Nós trabalhamos principalmente com empresas, com a liderança cristã. Então, essa liderança, muitas vezes, os donos da empresa, enfim, elas querem levar uma informação, querem trazer um conhecimento bíblico, muitas vezes até mesmo sem citar a Bíblia. Quer ter um conceito, que a empresa dessa pessoa, determinada pessoa, ela quer ter um ambiente gostoso, um ambiente saudável, um ambiente sem inveja, um ambiente independente de falar de Deus, de falar da Bíblia. Eles querem, e justamente aí é que entra o Instituto Atos. Nós vamos até o local, nós colocamos, fazemos palestras, fazemos cursos, desenvolvemos trabalhos dentro das empresas que explicam para as pessoas o conceito bíblico sem utilizar a Bíblia, sem falar de parte espiritual, usando simplesmente, extraindo da Bíblia a riqueza de todo aquele conteúdo bíblico e passando. E isso a gente tem colhido muitos resultados. As pessoas chegam até a gente, falam com uma palestra gostosa, e as pessoas muitas vezes nem percebem que aquilo é um conceito bíblico. E dessa forma a gente tem um resultado na empresa, no ambiente empresarial, ali o cotidiano empresarial muda por completo. As pessoas depois ligam, olha, foi muito válido o que vocês fizeram até aqui, porque o ambiente ficou mais gostoso, ficou mais tranquilo, tirou ali aquele cargo, aquele fardo, como aí a gente pode olhar também como muitas outras empresas seculares acabam acontecendo isso. Elas dão uma palestra de comunicação. Nossa função não é, por exemplo, motivacional. Nossa função não é essa. Nossa função é trazer para as pessoas os problemas, os cotidianos, e a solução, como resolver determinado problema. Por que a Atos deve ser contratada? A Atos deve ser contratada porque nós somos uma empresa, aos nossos olhos, diferenciada. É uma empresa que não se encontra facilmente, hoje em dia, no meio secular ou evangélico. É uma empresa que trabalha junto, nós trabalhamos com a consultoria de escolas, de ONGs, de igrejas, de empresas. Nós conseguimos fazer um trabalho inovador. Por onde nós passamos, as pessoas fazem isso, sempre no questionamento, quando a pessoa vai ser contratada, uma das últimas perguntas é: por que você deve ser contratado? Lógico, direcionado para a gente dá sempre uma explicação para as pessoas, mas assim, determinado para a gente como empresa, porque é necessário. É necessário as igrejas saberem delegar essa função, embora a igreja é um ambiente espiritual, mas você tratar em algumas coisas específicas de determinadas áreas da igreja, de uma empresa, isso é
excelente. Quando você sempre entrevista alguém, você sempre termina perguntando para o entrevistado quem é Deus. Por que essa pergunta? Normalmente as pessoas perguntam, e quem é Deus para você? Eu termino sempre dizendo em todas as reportagens, entrevistas que nós fazemos, que especificamente eu faço, eu sempre pergunto quem é Deus, porque a pessoa, independente dela ser cristão, independente dela ter outra religião, independente dela ser ateu, independente de qualquer segmento, sincretismo religioso que ela possa crer, enfim. Eu particularmente, eu pergunto porque isso significa o conteúdo da pessoa. Eu acredito que a partir dali, quando você conhece qual é a crença da pessoa, você consegue observar tudo na vida dela. Então, quem é Deus para você? A pessoa ela começa a entrar lá desde o princípio da vida dela, quando ela ouviu falar que existe um ser superior a ela. Então, naquela expressão, é muito gostoso, porque a pessoa começa assim, algumas se emocionam. Então, isso eu acho excelente. E perguntaram para mim quem é Deus, me fizeram a mesma pergunta, né? Então eu consigo hoje enxergar que uma resposta simples, quem é Deus? Um amigo. Deus é um amigo. Eu não enxergo Deus apenas como Deus. Antes, quando eu ouvia falar de Deus, ele era um Deus, ele era um ser supremo. Porém, agora eu tenho isso como um amigo. Deus é simplesmente um amigo. Plínio, quais são suas considerações finais? Olha, agradecer a vocês, à FAP, essa faculdade maravilhosa de comunicação, agradecer a minha família que tem me apoiado em todo o tempo, que por onde nós vamos, agradecer os amigos, os colaboradores do Instituto Atos, agradecer principalmente a Deus, que colocou esse projeto no nosso coração, que nos chamou como apenas vocacionados. Nós fazemos tudo isso como vocação. Espero que as pessoas tenham entendido que isso não é apenas uma forma de lucro, porque na verdade nós nem cobramos os nossos eventos. Então que ela venha entender que isso é apenas uma vocação que Deus nos dera para continuar trabalhando, para continuar fazendo a obra dele. Porque eu tenho meu trabalho específico, enfim, é isso. Eu agradeço a todos vocês. Antes de encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse o endereço eletrônico, o site do Instituto Atos. Bem lembrado, www.atoscorporativo.com.br. Gostaria de agradecer, Sr. Plínio Nogueira, gostaria de agradecer você também, telespectador, por mais este programa. Comunicólogos. Até mais.